Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Sou o professor Anderson e nessa aula, e nas próximas duas, nós vamos estudar as permutações. São três tipos de permutações. Na aula de hoje nós vamos estudar as permutações simples, tá? E o conceito de permutação simples vem desse problema aqui. Considere n objetos distintos. Eu quero saber de quantas maneiras eu consigo ordená-los. Por exemplo, considere, sei lá, uma bola, um dado e uma estrela. De quantos modos a gente pode ordenar esses três objetos, né? Bom, bola, dado, estrela é uma maneira. A outra maneira seria eu colocar a bola, a estrela e o dado. Então note que eu tô. É como se eu tô fazendo fila, né? Então esse ordenar os objetos é colocar eles numa fila. Também posso fazer na ordem dado, bola, estrela. Também dado, estrela, bola. E começando com estrela, eu posso fazer estrela, bola, dado. E também estrela, dado, bola, né? Então, note aqui, ó. Usando esses três objetos, nós conseguimos fazer seis ordenações diferentes, né? Note que a ordem importa dos objetos, tá? Então, bola, dado, estrela é diferente pra gente de bola, estrela, dado. Tá? Então, assim, quando eu falo ordená-los, né? O nome tá dizendo que a palavra ordená-los. A ordem vai importar pra gente, tá? Então, cada uma dessas configurações aqui, vou falar que é uma permutação desses três objetos. Tá? Então, o que é uma permutação de n objetos, né? É qualquer sequência desses n objetos em uma fila, tá? Em que duas dessas filas serão diferentes se a ordem dos objetos que aparecem forem diferentes, tá? Importante também, o que vai diferenciar dessa aula próxima é que os objetos considerados aqui são todos distintos, tá? Então é sempre dados n objetos distintos. Eu quero ordená-los os n objetos, tá? E a pergunta que a gente quer responder é de quantos modos nós podemos ordená-los. Ok? Então cada um aqui, ó, é uma permutação. Então eu tenho 6 permutações de 3 objetos. Note que aqui os objetos não importa quem são para o nosso problema, né? Por exemplo, se em vez de bola fosse o número 1, em vez de dado fosse o número 2, em vez de estrela fosse o número 3. Então eu consigo formar permutações de 1, 2, 3 e também vou conseguir formar 6, né? Então eu consigo formar as sequências 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então, quando eu falo que eu quero contar de quantos modos eu consigo ordenar n objetos distintos, o tipo de objeto não importa, tá? O resultado no final vai dar o mesmo. Se eu tenho 3 objetos que eu quero ordená-los, no final eu consigo fazer 6 permutações, tá? Então a definição formal que eu vou dar para permutação é essa: pega E um conjunto finito com n elementos. Então o que é uma permutação de E? É uma sequência dos n elementos do E em alguma ordem. Então x1, x2, xn é uma permutação de E, tá? Ó, todos os elementos estão em E e quaisquer dois deles aqui são distintos, tá? Então x1, x2, xn são todos os objetos, os elementos dentro do conjunto E. Então, por exemplo, se eu pegar a sequência x2, x1, x3, x4 xn, isso aqui é outra permutação, tá? Porque eu troquei a ordem em relação a essa, né, do primeiro com o segundo objeto. Então, o problema que a gente quer resolver é, dado um conjunto finito com n elementos,
quantas permutações existem, tá? Que é um análogo a esse problema. Dados n objetos distintos, de quantos modos nós podemos ordená-los. Essa, digamos assim, é a maneira talvez mais conhecida, né? Maneira combinatória que a gente interpreta a permutação. Tem outra maneira também de interpretar a permutação, que é um modo mais algébrico, que é interpretar uma permutação como sendo uma função que sai de um conjunto finito com n elementos. Eu vou pegar de 1 a n, que no final das contas não importa. Então, a maneira algébrica de enxergar a permutação é como sendo uma função bijetora de um conjunto com n elementos sobre ele mesmo. Tá? Então, quem, sei lá, talvez em álgebra vai estudar permutações, vai estudar nesse sentido, ou seja, as funções bijetoras, tá? Por exemplo, a sequência 3, 2, 1, eu posso interpretar isso aqui como sendo, isso aqui é a permutação, né, de 1, 2 e 3, como sendo a função que vai de 1, 2, 3 em 1, 2, 3, que satisfaz o seguinte: alfa de 1 é 3, alfa de 2 é 2 e alfa de 3 é 1. Ou seja, na primeira posição tem o número 3, na segunda posição tem o número 2 e na terceira posição tem o número 1. Tá? Então, uma outra maneira de enxergar uma permutação simples é enxergar ela como sendo uma função bijetora de um conjunto com n elementos sobre ele mesmo. Ou de um conjunto, né, de n objetos sobre o conjunto de 1 a n, na verdade, né? Afinal das contas, para que a gente vai estudar quem são os objetos não importa, o que importa é a quantidade deles, tá? Então a gente, matemática, quando estuda permutação, considera esse tipo de função bijetora só, tá? Então vamos lá. Eu quero dado um conjunto E desse tipo, tá? Então vamos assumir que E é desse tipo, contém os naturais de 1 a n. Quero contar quantas permutações desse conjunto existem. Então, por exemplo, se o n é igual a 1, o meu conjunto E só tem o número 1. Eu só tem uma permutação que eu consigo formar, né? Que é a sequência que tem só o número 1. Só vai ter um elemento. Agora, se o n é igual a 2, o meu conjunto E tem 2 elementos, né? Então, nesse caso, eu consigo formar duas permutações, 1, 2 e 2, 1. E o terceiro caso que eu coloquei aqui, que é o caso que a gente fez ali antes, se o n for 3, então meu E tem os elementos 1, 2 e 3, tem 3 elementos. Então eu consigo 6 objetos, 6 permutações, né? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1 e 3, 2, 1. Tá? E eu vou denotar então esse número por P de n. Então o que é P de n? É o número de permutações de n objetos distintos que eu consigo formar. Permutações simples, tá? Então aqui no item A, a gente está provando que P de 1 é 1. No item B, a gente está vendo que P de 2 é 2. E no item C, a gente está vendo que P de 3 é 6. Tá? Que é um número, a quantidade de permutações simples que existem com 3 objetos. São 6. A quantidade de permutações simples com 2 objetos que existem, 2. E a quantidade de permutações simples de um único objeto é só uma. Então o que a gente quer calcular é esse P de n. Tá? E a gente calcula aqui nesse teorema. Então, P de n é n fatorial. Vamos provar isso. Note que a gente na demonstração a gente só vai usar o princípio multiplicativo, tá? Então o que acontece? Em vários problemas quando a gente vai resolver, aparece o cálculo de permutações. Então por que a gente vai definir essa fórmula? Porque daí acaba sendo útil usar essa fórmula nos problemas, tá?
Para você precisar ficar toda vez aplicando o princípio multiplicativo, tá? Mas, entretanto, é só princípio multiplicativo, basicamente, que a gente vai usar aqui, tá? Basicamente em tudo, a gente só vai usar princípio multiplicativo. Então, ó, podemos supor, sem perda de generalidade, que o conjunto E é constituído pelos naturais de 1 a n, tá? Na verdade, tanto faz o conjunto, né? Desde que ele seja finito com n elementos. Então, eu vou precisar formar uma permutação. Então, note que para formar uma permutação, então a permutação do E é uma sequência, né, de n, nesse caso aqui, n números naturais, né, positivos, com todos eles distintos, tá? Não pode repetir aqui, tá? Por exemplo, se o 1 aparece na primeira posição, o 1 não pode aparecer nas demais. Então a gente vai tomar algumas decisões. Devemos tomar as seguintes decisões. Primeira decisão, e as outras são análogas. Primeiro tem que escolher o x1, qual o número que vai aparecer no lugar do x1, qual o número que vai ser na segunda posição, no x2, e assim por diante. Tá? Então a primeira decisão é escolher o primeiro elemento ali. De quantos modos eu consigo fazer isso? Eu posso usar qualquer um dos n elementos que eu tenho aqui disponível no E, né? Então eu tenho n possibilidades. Agora escolher x2. Vamos lá. Como a permutação é simples, não pode ter repetição, tá, dos elementos. Então no lugar do x2, eu não posso usar o mesmo elemento que eu usei na primeira posição, né? Não pode repetir, né, o x1 aqui. Então o x2, o segundo elemento, pode ser qualquer um desses n's, exceto aquele que apareceu na primeira posição. Então eu tenho só n-1 candidatos para x2. E assim por diante. Quem é o x3? Eu posso colocar qualquer um desses n, exceto os dois que eu já usei. Então sobra n-2 candidatos, e assim por diante. Então você vai escolhendo os elementos, né? Aí na penúltima posição, né, que é a posição n-1, eu tenho que escolher quem vai ser o xn-1. Só vou ter duas possibilidades. Que até chegar no penúltimo elemento aqui, eu já coloquei n-2 elementos. Então eu vou ter n-2 elementos para colocar na penúltima posição. Ou seja, eu vou ter duas possibilidades. Aí na última posição só vai ter um elemento possível, né? Então só vai ter um candidato para o xn. Então, pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras, né, número de permutações que existem, né, é o produto desses números, que vai dar n fatorial. Portanto, pelo princípio multiplicativo, o número de permutações, né, o Pn, isso é n vezes n menos 1, vezes 2, vezes 1, que é um número que a gente chama de n fatorial. Ok? Bom, isso então encerra a demonstração do teorema. Bom, gente, vamos lá agora fazer alguns exemplos. Só que antes, eu quero só fazer uma observação sobre fatorial. A gente define n fatorial como sendo produto, né, de todos os números naturais positivos menores ou iguais a n, né? Então você pega o produto de 1 a n
isso é n fatorial. Então, essa função, a gente fala que o n fatorial, né, é uma função que a gente chama de recursiva. No seguinte sentido, para calcular o fatorial, você calcula o fatorial anterior. Por exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Isso é fácil de ver, né? Então, em geral, vale que n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Por quê? O que é n mais 1 fatorial? Isso é n mais 1 vezes n menos 1, vezes... vai multiplicando todos os naturais de 1 até n mais 1, né? Só que essa parte aqui, ó, n vezes n menos 1 até vezes 2 vezes 1, com parênteses aqui, é justamente n fatorial, né? Então isso aqui do lado direito é n mais 1 vezes n fatorial, tá? Por isso que vale essa relação aqui. Mas isso, pela definição que a gente deu, né, é para naturais positivos, tá? Maiores ou iguais a 1. A gente aprende na escola, lá no ensino médio, né, que 0 fatorial é 1, né? E porque isso aqui é só uma convenção que a gente faz. A gente define isso por quê? Porque é mais conveniente pra gente. Por que eu vou definir assim? Um argumento é que eu quero que essa fórmula continue sendo verdadeira quando o n for zero. Por exemplo, se, sei lá, talvez você teria vontade de definir 0 fatorial como sendo zero, né? Então joga nessa fórmula verde aqui, como é que ficaria? Ficaria 0 mais 1 fatorial é igual a 0 mais 1 vezes 0 fatorial. Só que 0 mais 1 fatorial daria 1 fatorial, que é 1. E 0 mais 1 fatorial vezes 0 fatorial daria 0, porque você estaria definindo 0 fatorial como sendo 0. Então você teria aqui 1 igual a 0. Ou seja, se 0 fatorial fosse 0, essa fórmula não valeria. Tá? Só que ela essa fórmula continua verdadeira se eu pegar, definir 0 fatorial como sendo 1. Né? Ó, do lado esquerdo aqui, 0 fatorial mais 1 fatorial vai dar 1 fatorial, que é 1. Aqui do lado direito vai ficar 1 vezes 0 fatorial, que é 1 vezes 1, que dá 1. Então, para valer igualdade, esse cara tem que ser 1. Tá? Então, por um argumento do porquê nós definimos 0 fatorial como sendo 1 é para que essa fórmula continue sendo verdadeira para todo número natural. Ou seja, ela continue sendo verdadeira para o zero. Tá? Então, eu posso afirmar que para todo número natural, 0 mais 1 fatorial é... Desculpa, n mais 1 fatorial, para todo número natural n, vale que n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial, tá? Então vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Eu quero saber quantos anagramas da palavra capítulo existem. Então o que é um anagrama? Por exemplo, eu tenho a palavra capítulo, tá? Aqui eu vou desconsiderar os acentos, tá? Nos exemplos. Pega a palavra capítulo. Um anagrama dessa palavra é qualquer sequência das letras que formam essa palavra. Então, sei lá, se eu pegar, só trocar as duas primeiras, aí, acepítulo, não é uma palavra da língua portuguesa, mas é uma sequência das mesmas letras que constituem a palavra capítulo. Então, isso aqui é um anagrama da palavra capítulo, tá? Então, um anagrama é basicamente uma permutação, né? Então, um anagrama da palavra capítulo, ele é equivalente, né, a um anagrama daquelas letras, tá? Não, de novo. Um anagrama da palavra capítulo, eu posso interpretar como sendo uma permutação das letras, né? C, A, P, I, T, U, L, O. Por quê? Note que todas as letras aqui, ó, são diferentes, tá? Note que cada anagrama da palavra capítulo
pode ser interpretado como uma permutação simples das letras C, A, P, I, T, U, L, O. Tá? Por exemplo, se aqui ao invés da palavra capítulo fosse a palavra matemática, eu não poderia fazer essa interpretação, porque na palavra matemática as letras têm repetição, né? Tem várias repetições. Na próxima aula a gente vai ver como é que conto anagramas de palavras com repetição de letras, tá? Mas nessa aula a gente está fazendo permutação simples, eu não consigo, tá? Então eu consigo fazer essa associação entre anagramas dessa palavra como permutação simples, porque todas as letras são distintas, tá? Então segue do teorema 24. Então o número de anagramas dessa palavra é o número de permutações simples dessa palavra, dessas letras, né? Logo, pelo teorema 24, o número de anagramas da palavra capítulo é igual a P8, que é 8 fatorial. Então existem 8 fatorial anagramas da palavra capítulo. Tá? Em geral, quantos anagramas de uma palavra existem? Se a palavra tem todas as letras distintas, por exemplo, Pernambuco, eu acho que tem. É uma palavra, se não me engano, tem todas as letras distintas e tem 10 letras. Então vai ter 10 fatorial anagramas, tá? Então, em geral, se tem uma palavra com N letras distintas, o número de anagramas que eu consigo formar é N fatorial, tá? Que cada anagrama vai corresponder a uma permutação simples, tá? O que a gente fez para 8 e para essa palavra vale para qualquer N, na verdade. Desde que as letras sejam distintas, tá? Bom, a gente vai fazer mais um exemplo parecido com o anterior. Mas agora é o seguinte, eu quero contar quantos anagramas da palavra capítulo existem, só que as letras C a P devem ficar juntas nessa ordem. Tá? Então vou dar duas soluções. Primeira forma, eu vou particionar o conjunto solução. Então, ó. Então, é o conjunto. Eu vou ser meio informal aqui, tá? É todos os anagramas. São 8 letras, né? Então, o CAP deve ficar junto, então sobra 5, né? Então, no conjunto A, eu coloquei todos os anagramas que começam com CAP. Então, isso que quer dizer que CAP precisam ficar juntas, tá? Eu quero aqueles anagramas em que as palavras, letras CAP aparecem juntas, né? Uma do lado da outra, nessa ordem, CAP mesmo. Então, no B, eu vou colocar aquelas que começam com alguma letra e depois aparece CAP. Num conjunto C, eu vou colocar todos os anagramas em que CAP aparece depois de duas letras. E assim por diante, tá?
E no conjunto F, então eu vou ter todos os anagramas em que CAP aparece lá no final da palavra. Então note que todo o anagrama que a gente quer contar, ele vai estar em um desses conjuntos, né? Em exatamente um deles, tá? E a união de todos eles vai dar o conjunto solução, né? O conjunto de todos os anagramas dessa palavra em que CAP aparecem juntas, tá? Vamos lá. Como é que eu formo A? É só determinar as posições das letras que sobraram, né? I, T, U, L, O. Tá? Então, quantos elementos vão ter aqui? Então, colocar 5 letras aqui, né? Essas 5 letras, colocar e distribuir elas nessas 5 posições, é basicamente fazer um anagrama, né, dessas 5 letras. Então, o número de elementos do conjunto A é um número de anagramas de 5 símbolos, né? Então, cada anagrama aqui, nesse conjunto A, as últimas 5 letras vai ser justamente uma equivalente, né, uma permutação simples de 5 símbolos distintos. Tá? Mesma coisa para o B. Para formar um anagrama desse tipo, quantos anagramas eu consigo formar? Eu vou ter que permutar, né, essas 5 letras também. Colocar 5 letras nessas 5 posições que sobraram. Tá? Então, quantos anagramas eu consigo formar desse tipo? É o número de permutações desses 5 símbolos. E assim por diante, tá? Para todos eles. Ó. No F, para formar um anagrama desse tipo, basta eu obter uma permutação desses 5 letras e colocar aqui. Tá? Então, todos eles vão ter a mesma quantidade de elementos, que é 5 fatorial, né? Que é o P5. Então, para determinar a cardinalidade de A, né? Você lembra? O número de elementos do conjunto A, basta nos escolher as posições das letras I, T, U, L, O, que podem ser permutadas de qualquer forma. Logo, o meu A tem quantos elementos? P de 5, né, que é o número de permutações simples de 5 objetos, que a gente viu que dá 5 fatorial. Analogamente, o conjunto B, o conjunto C, o D, o E e o F também terão 5 fatorial elementos. Aí eu aplico o princípio aditivo. O que o princípio aditivo fala? Então, como isso aqui A, B, C, D, E, F é uma partição do conjunto solução, né? Então, o número de anagramas é a soma, né? O número logo pelo princípio aditivo, o número de anagramas da palavra capítulo
em que CAP aparecem juntas nesta ordem é a soma das cardinalidades de todos os conjuntos, né? Então é a cardinalidade de A mais cardinalidade de B mais a cardinalidade de C e assim por diante. Até F. Bom, isso é 6 vezes 5 fatorial, que é 6 fatorial, né? Isso aqui vai dar 720. Tá? Ou seja, então eu consigo formar 720 anagramas dessa palavra, mantendo o CAP juntos, tá? Acho que dá exatamente 120 de cada tipo aqui. 5 fatorial é 120, né? Então tem 120 no conjunto A, 120 no conjunto B e assim por diante. Mas esse modo que a gente resolveu, talvez possa parecer mais fácil, tá? Mas não é o mais direto. Uma estratégia inteligente. Se você olhar em cada conjunto aqui, você pode interpretar cada anagrama aqui como sendo uma permutação de não de 8 símbolos, mas de 6. Você pode interpretar o CAP como sendo uma letra só, um símbolo só. Que ó, em cada uma delas aqui você tem uma permutação de 6 símbolos, né? CAP está funcionando como sendo um símbolo só, tá? Então a gente vai fazer isso. Tanto é que aqui no final ó, apareceu o 6 fatorial, né? Que é o número de permutações de 6 símbolos. Então como é que você poderia ter resolvido isso aí? Como CAP, como as letras C, A e P ficam juntas nesta ordem, podemos interpretar CAP como sendo um símbolo. Ou seja, um objeto, tá? Digamos alfa. Então, no lugar do CAP eu vou usar alfa. Dessa forma, basta-nos permutar os objetos, né? Alfa, I, T, U, L e O. Então, 6 objetos diferentes. Eu preciso permutá-los, né? Cada permutação vai me dar um anagrama desse tipo. Então, logo a P de 6, que é 6 fatorial, que dá 720 anagramas da palavra capítulo em que C, A e P aparecem juntas nesta ordem. Bom, pessoal, para encerrar, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Agora eu quero anagramas da palavra capítulo em que C e AP ficam juntas, agora em qualquer ordem. Então, por exemplo, pode ser A, P, C, I, L, O, T. Faltou U, né? Isso é um anagrama que eu vou querer contar, tá? Porque as letras C, A e P aparecem juntas, tá? Então, ó, a diferença é que aqui C, A e P deveriam aparecer juntas nessa ordem. Agora podem aparecer em qualquer ordem, tá?
Então, bem parecido com o anterior. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar essas letras, CA e P, vou juntar, chamar de um símbolo alfa. Então, para formar um anagrama, eu vou ter que primeiro permutar essas três letras, né, para decidir a ordem que elas aparecem. E depois eu vou ter que permutar esses 6 símbolos, né? Ou o contrário, tanto faz. Então, eu primeiro escolho, permuto 6 símbolos, né? Ou seja, escolho onde cada letra vai aparecer, tá? Cada letra, que eu falo, essas 5 letras e o alfa, tá? E depois tem que decidir qual é a ordem que as 3 letras vão aparecer ali na posição alfa ali, tá? Então, bem parecido com o anterior, né? Só que aqui a gente vai aplicar junto com a permutação simples, a gente vai aplicar o peso multiplicativo também. Então, como C, A e P ficam juntas, criamos um símbolo alfa que representa esse conjunto aqui, ó. Então, para obtermos uma solução, precisamos tomar duas decisões. Primeira decisão é permutar alfa I, T, U, L e O. Então, permutar esses 6 símbolos, né? A gente sabe que isso aqui pode ser feito de 6 fatorial maneiras. Então, quando a gente faz essa permutação, você decide mais ou menos qual ordem o alfa vai ficar, né? Se o seu anagrama começa com C, A e P, né? Em alguma ordem, ou se ele é ali na segunda posição, e assim por diante, tá? Só que depois que eu decidir a ordem ali, onde o CAP vai aparecer e as outras letras, eu preciso decidir em qual ordem as letras C, A e P vão aparecer. Elas estarão juntas, mas eu tenho que decidir qual posição, né? Então eu tenho que permutar C, A e P. Isso pode ser feito de 3 fatorial maneiras. Então, portanto, agora pelo princípio multiplicativo, a 6 fatorial vezes 3 fatorial, então isso que vai dar, bom, 6 fatorial é 720, 3 fatorial é 6. Então isso aqui vai dar 4.320 soluções, né? Ou seja, anagramas da palavra capítulo em que C, A e P aparecem em qualquer ordem. Bom, então era isso esse exemplo. E a aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai estudar anagramas, permutações com repetição, ou seja, a gente vai aprender a contar, por exemplo, quantos anagramas tem para uma palavra em que repete as letras, né? Tipo, quantos anagramas da palavra matemática existem. Note aqui, ó, tem 1, 2, 3 As, tem 2 T's, tem 2 M's,
Então não dá pra... Um anagrama da palavra matemática não é um equivalente a uma permutação simples, tá? Então na próxima aula a gente vai precisar de permutações com repetição, então esse tipo de problema a gente vai conseguir resolver, ok? Bom, a gente vai ficando, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula, até lá.